Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, romance e comédia chamado Uma Secretária de Futuro. Alerta de spoilers a seguir. Todos os dias, uma garota chamada Tess pega um barco de Staten Island para chegar em Manhattan, onde ela trabalha como corretora de ações. Ela está trabalhando duro e, apesar de ser seu aniversário, ela vai ficar para trabalhar até mais tarde na empresa. Seu chefe e colega de trabalho lhe dizem que eles têm boas e más notícias para ela. A má notícia é que ela foi recusada novamente para o programa de corretores, já que está competindo com graduados de Harvard e Wharton, enquanto ela só tem alguma experiência em educação noturna e como secretária. A boa notícia é que um cara chamado Bob está procurando uma assistente e quer tomar uma bebida com ela, dizendo que ela deveria aproveitar a oportunidade. As pessoas vêm até ela e a parabenizam. Ao chegar em casa muito tarde, ela fica surpresa com seu namorado Mick e outros amigos. No dia seguinte, ela encontra Bob, que diz que eles vão a um hotel, o Ritz-Carlton. Ela pergunta se ele está realmente procurando um assistente, e ele não responde. Então Tess deseja a ele uma boa festa e vai embora. Voltando para a empresa, ela sai para se vingar do seu chefe, que recomendou que ela encontrasse Bob para conseguir um emprego melhor, e todos no escritório riem. Mais tarde, uma mulher lhe diz que ela não vai avançar na vida, chamando seu chefe de cafetão, dizendo que esta será a última vez que ela poderá ajudá-la. Ela diz que vai trabalhar para alguém em fusões e aquisições e, em seguida, chega ao seu novo escritório. Ela encontra sua patroa chamada Catherine, que parece bastante simpática. Catherine lhe pede para ir buscar café para ela, e ao entregá-lo, Catherine explica algumas regras básicas e lhe pede para não usar tantas joias para parecer mais sofisticada. Mais tarde, ela as tira e um pouco mais tarde, ela é convocada para anotar as ideias que eles discutem para aumentar as receitas dos clientes corporativos. De repente, Tess contribui com algumas ideias, dizendo que lê muitas revistas para obtê-las. Uma mulher debocha de suas ideias, mas quando elas estão saindo, Catherine diz a Tess para manter as contribuições. Alguns dias depois, Tess tem uma ideia e vem contar a Catherine. Ela diz que notou que um de seus clientes corporativos, a Trask Industries, está procurando comprar a Rádio Fusão, e ela teve uma ideia sobre uma rádio. Catherine diz que a Trask está procurando estações de TV, mas Tess explica que todos os outros também estão. O rádio deixaria a Trask entrar no mercado, embora não seja tão glamourosa quanto a TV, e há muito mais rádios à venda. Além disso, resolveria o problema de Trask com os japoneses, que tentam assumi-lo, já que a FCC proíbe a propriedade estrangeira do rádio. Catherine pergunta se ela ouviu isso em algum lugar, mas Tess diz que tudo é ideia dela, e Catherine a elogia. Tess pergunta se poderia ser algo, e sua chefe diz que ela pode dar uma olhada se ela deixar suas anotações. Tess lhe agradece e sai, e Catherine imediatamente começa a investigar. Em casa, Tess conta a Mick sobre Catherine, que Catherine a leva a sério e que ela finalmente sente que está chegando a algum lugar. No dia seguinte, Tess ajuda Catherine a se preparar para uma viagem aos Alpes. Ela diz a Tess que conversou com algumas pessoas e concluiu que Trask não tem mais nada na televisão, mas acha que sua ideia com o rádio foi ótima e quer que ela continue com as ideias. Tess agradece a ela. Catherine explica, então, que vai embora esquiar e encontrar um homem que ela pode fechar negócio. A seguir, Catherine está esquiando nos Alpes, enquanto salta de repente e quebra a perna. Ela liga para Tess, dizendo que não poderão transferi-la por pelo menos 2 semanas, e precisa que ela adie as reuniões, bem como deixe alguns trabalhadores entrarem em seu apartamento de casa, dizendo-lhe o código da porta da frente. Em seguida, Tess chega à casa da Catherine, e ao entrar no apartamento, ela fica atônita com a arquitetura, os móveis e o design elegante. Ela se senta em sua mesa, vendo um gravador que ela toca, ouvindo a voz de Catherine explicando ideias, mensagens e outras coisas. Tess repete as coisas e tenta imitar a voz de Catherine, e o uso do vocabulário para soar mais profissional. De repente, após horas, ela ouve uma mensagem para o diretor Jack em uma empresa de fusões e aquisições, dizendo que enviará ideias comerciais sobre a Trask Industries. Tess verifica o correio de Catherine e vê que ela propôs a ideia de colocar a Trask Industries na Rádio
rádio como sua própria ideia, não a de Tess. Entristecida, ela chega cedo em casa. Ela ouve sons ao entrar e, ao ver seu namorado atraindo, ela o xinga de cobra e sai. Mickey grita com ela, sente muito e deseja que ela volte, mas ela o ignora e no dia seguinte decide ligar para Jack Trainer, se apresentando como colega de Catherine, marcando uma reunião. Tess telefona então como secretária, dizendo que Catherine não chegará às reuniões, mas que uma garota chamada Tess comparecerá em seu lugar. Tess leva sua amiga Sin à casa de Catherine e planeja pegar emprestado um dos vestidos de Catherine para conhecer Jack. Sin nota que o vestido custa $6.000 e Tess fica tão chocada por estar nervosa para a reunião que Sin tem que pegar alguns comprimidos para ela poder se acalmar. Naquela noite, Tess chega a um bar chique, esperando por Jack. Um homem abre no bar e deixa seu trabalho para ir até lá. Ele lhe diz que ela é a primeira mulher lá que se veste como uma mulher de verdade e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que está esperando por um homem chamado Jack. E ele lhe diz que Jack acabou de sair. Ela diz que ela também deveria ir, mas ele insiste que eles tomem uma bebida juntos. Tess relutantemente concorda, mas quando começam a beber tequila, eles acabam bebendo mais do que deviam. Tess começa a agir de forma estranha e ele pergunta se ela está se sentindo bem. Tess diz que está bem, mas que antes tomou alguns comprimidos para se acalmar. De repente, ela vê seu antigo colega de trabalho e tenta sair. Ela então vê o colega de Catherine e pede que ele pegue seu casaco para ela enquanto ela vai lá fora. Então ele sai para pedir um táxi e percebe que Tess está quase inconsciente, perguntando onde ela mora, mas ela não responde. Ao invés disso, ela leva para seu próprio apartamento, tendo que carregá-la para dentro. Ele tenta se comunicar com ela, perguntando se ela quer café, mas percebe rapidamente que é uma má ideia, perguntando a si mesmo o que fazer. Na manhã seguinte, Tess acorda em uma cama e percebe que não é a dela, então ela tenta se levantar e sair sem acordá-lo. Ela olha para ele antes de ir, mas quando o despertador começa a apitar, ela foge. Mais tarde, ela está a caminho para encontrar Jack, dizendo a si mesma para não estragar tudo. Ela é levada para a sala de reuniões e, ao entrar, o homem do outro dia está lá, se apresentando como Jack. Nervosa e um pouco envergonhada, ela se senta, pedindo desculpas pela sua pasta barata e depois começa a explicar sua ideia sobre as aquisições de Trask do rádio. O homem não gosta da ideia, dizendo que Trask é um alvo dos japoneses por ter muito dinheiro e uma estação de rádio é algo muito pequeno. Tess diz que ela pensou sobre isso, dizendo que eles deveriam procurar uma rede de rádio de alto perfil e depois usar o excedente do dinheiro para uma grande recompra de ações, resultando na proteção de Trask e seu alto estoque. Em seguida, ela diz a Sin que foi terrível e como foi embaraçoso com Jack. Sin pede desculpas por não ter verificado os miligramas nas pílulas. De repente, ela vê Jack e Tess estressada implora a Sin para fingir ser sua secretária. Ela conduz Jack para o escritório. Tess tenta explicar o que aconteceu ontem à noite e não foi realmente ela. Mas como ela não se lembra do que realmente aconteceu, ela pergunta sem rodeios o que realmente aconteceu. Jack diz que a terra se moveu e que os anjos choraram, assustando-a um pouco, mas depois acaba dizendo que nada aconteceu. Tess diz que ela acordou em suas roupas íntimas e Jack explica que manteve seus olhos fechados o tempo todo. Ela pergunta se foi isso e Jack diz que ele pode ter chegado lá, mas não consegue se lembrar, entregando-lhe uma caixa. Enquanto ela abre, ele explica que ele pensou que ela precisaria de uma pasta melhor se eles fossem fazer este negócio, e ela fica feliz. Tess o acompanha até o elevador, e Jack explica que encontrou uma rede de rádio de médio porte no sul, que tem problemas de liderança e é um bom alvo e vai falar com eles. Alguns dias depois, Jack visita uma empresa de rádio em Memphis, conversando com Tess de seu escritório, dizendo que eles terão que convencer Trask a comprar por $70 milhões. E durante todo o tempo, os secretários estão assistindo Jack trocar de roupa, torcendo. Tess diz assim que notou que a filha de Oren, Trask, vai se casar amanhã, e ela acha que pode entrar e falar com o Sr. Trask sobre o negócio. Sin diz que será despedida se alguém descobrir o que ela está fazendo, mas Tess diz que deve fazer isso se alguma vez quiser crescer na vida. De repente, Catherine liga, dizendo a Tess que estará de volta em uma semana. Tess fica surpresa, já que é um pouco mais cedo do que eles esperavam. A seguir, Tess está conversando com Jack, dizendo que vai se encontrar com o próprio Sr. Trask amanhã para entusiasmá-lo com o acordo. Jack pergunta quando eles o encontrarão, e Jess diz que o Sr. Trask não está esperando os dois.
Jack fica chateado, pensando que ela está tentando fazer este acordo sem ele, mas Tess diz a ele para se acalmar, dizendo que ela não está tentando fazer isto sem ele e diz que ele pode ir. No dia seguinte, a caminho da reunião, Tess revela que na verdade é o casamento da filha do Sr. Trask. Jack imediatamente fica um pouco pessimista. Lá dentro, eles quase imediatamente se deparam com o Sr. e a Sra. Trask. Tess desculpa para ir ao banheiro e Jack vai buscar algumas bebidas. Um minuto depois, Jack entra no banheiro chateado, tendo descoberto que eles nem sequer foram convidados, dizendo a Tess que ela é louca. De repente, a noiva entra, perguntando a Tess se ela ama ou odeia seu vestido, dizendo que um cara chamado Mark disse a ela que não ficou bom. Tess diz que ela ama absolutamente. De repente, Jack sai dizendo que ela é gloriosa, fabulosa, deslumbrante e perfeita. Elas saem e vão até o Sr. Trask. Jack começa a dançar com a senhora e Tess começa a dançar com o Sr. Trask, dizendo que ela está tentando lhe arranjar uma rede de rádio, mas diz que seus chefes e as pessoas da empresa dele lhe dizem que ele só quer uma TV. O Sr. Trask diz que não é verdade, dizendo que ele adoraria ouvir novas ideias. E se ela tiver a propriedade certa, ele adoraria falar mais. E diz a ela para entrar em contato com o seu pessoal na segunda-feira. Em seguida, Jack diz que ela é incrível. A seguir, os dois se preparam para uma reunião e após o fim de semana, chegam a Trask Industries e explicam sua proposta a dois homens. Os dois homens, no entanto, dizem a eles que outra empresa acabou de fazer uma oferta para comprar aquela rede de rádio esta manhã. Tess observa que os proprietários da rede de rádio praticamente consideram a empresa como sua própria família e se preocupam com o que acontece com ela. E assim, se a Trask puder fazer um acordo com eles, eles não terão que entrar em uma guerra de licitações. Os dois homens dizem que Trask não está interessado, mas então o telefone toca e é o Sr. Trask, dizendo que ele está sim muito interessado e os homens têm que mudar sua atitude. Quando saem, Tess e Jack começam a se beijar. Quando chegam em casa, começam a se despir. Mais tarde, quando eles estão tendo um momento íntimo, Tess diz que tem que lhe dizer algo, mas depois o telefone toca. Jack termina a ligação dizendo a Tess que há uma mulher com quem ele ainda não terminou, alguém com quem ele deveria ter se encontrado há algumas semanas, mas que ela quebrou a perna esquiando e ele não teve tempo de ir até lá a dizer que eles terminaram. A seguir, Tess fica estressada, tendo que consertar muitas coisas antes de Catherine voltar para casa. Ela pega Catherine, chegando em um helicóptero e a leva para casa. Catherine até pede a ajuda de Tess. Um pouco mais tarde, Tess diz que precisa ir, mas Catherine insiste para que ela vá comprar os comprimidos que ela precisa. Lá fora, Jack chega em um táxi e quando ele entra, ela lhe pede para ir buscar champanhe para eles. Ele faz isso e Tess retorna, ouvindo Jack lá e se esconde. Jack retorna com champanhe, mas depois diz que tem que correr, porque tem uma reunião. Ela insiste para que ele fique, mas ele diz que há outra pessoa. Catherine fica assustada, mas Jack esclarece que há outra pessoa que ele tem que encontrar agora mesmo e foge. Tess fica feliz e sai com os comprimidos, dizendo que tem que correr. Catherine, de repente, percebe que Tess esqueceu seu caderno de anotações. Ela o abre, vendo que ela está encontrando Trask e começa a gritar e xingar Tess. Tess chega a Trask Industries e encontra Jack. Jack explica ao Sr. Ambrister, o proprietário da rede de rádio, está conversando com o Sr. Trask e todos eles estão esperando para ver se eles vão se dar bem. De repente, eles pedem para todos se sentarem e o Sr. Trask começa a agradecer a Tess e Jack por sua ideia e por terem levado a todos lá hoje. O Sr. Ambrister lhes diz então que ele e o Sr. Trask concordam em vender sua empresa por 68,5 milhões em dinheiros e títulos. E durante todo o tempo, Tess fica provocando Jack. De repente, a voz furiosa de Catherine é ouvida e aparece dizendo que Tess é sua secretária e roubou sua ideia sobre a aquisição do rádio Trask enquanto ela estava deitada com os ossos quebrados. As pessoas começam a ajudar Catherine e depois dizem a ela para entregar os papéis para que possam terminar o negócio. O Sr. Trask pergunta quem está realmente dirigindo este negócio e Tess começa a pedir desculpas e dizer que está arrependida indo embora. Não tendo ideia do que fazer, Jack continua o acordo, olhando com raiva para Catherine, enquanto Tess vai embora entristecida para casa. No dia seguinte, ela vê algo no jornal. Ela foi demitida de seu emprego, abraça seus amigos e se despede. Ao sair, ela vê Jack e se depara com alguém. Jack diz que tentou encontrá-la, perguntando se o relacionamento deles também fazia parte do esquema. Ela diz que não.
Catherine aparece, perguntando se esses são mais arquivos dela roubados. Tess diz a ela para nunca mais falar com ela, como se eles não soubessem o que realmente aconteceu. O Sr. Trask e seus homens aparecem e Catherine diz que lamenta que ela tenha tido que ver tudo isso, dizendo a Jack para subir no elevador. Jack diz que não sem Tess. E quando eles estão prestes a subir, Tess diz ao Sr. Trask para perguntar a Catherine sobre o buraco no negócio, mostrando ao Sr. Trask uma página do jornal sobre Slim Slicker estar se movendo. Catherine goza com isso, mas Jack observa que Slim Slicker é um dos principais ativos da rede de rádio, observando que eles perderão muito tempo se não se certificarem de fechá-los antes de assinar o acordo. O Sr. Trask sai, pedindo a Tess que explique a situação. Tess mostra a ele como ela conseguiu a ideia da aquisição do rádio pelos jornais e como Jack a ajudou a encontrar a rede de rádio certa. Eles saem e encontram o Sr. Ambrister. Quando Catherine chega lá, o Sr. Trask lhe pede para explicar exatamente como ela conseguiu a ideia de Trask comprar a rede de rádio. Como Catherine diz que não se lembra e deve verificar seus arquivos, o Sr. Trask exclama que se certificará pessoalmente de que ela teve a ideia e Catherine os deixa ressentida. O Sr. Trask observa então que Tess teve que burlar as regras para chegar onde ela está agora e lhe pergunta se ela quer vir trabalhar para ele. Tess fica feliz e aceita sua oferta e o Sr. Trask diz que vai esperá-la amanhã. Em seguida, Tess e Jack se beijam e todas as secretárias aplaudem. No dia seguinte, ela chega a Trask Industries e é apontada para seu local de trabalho, dizendo que a Sra. Baxter lhe mostrará o local. Tess vê a Sra. Baxter em um escritório, pensando que é seu chefe, e se senta do lado de fora. A Sra. Baxter sai pedindo desculpas e só estava usando o telefone. A Sra. Baxter então lhe diz que está sentada em sua cadeira e que ela tem a sua própria mesa lá dentro. Tess finalmente entende que a Sra. Baxter é a sua secretária. Ela entra em seu escritório e a Sra. Baxter pergunta o que espera dela. Tess diz que espera que ela nunca vá buscar café para ela se não for pegar um para ela também. A Sra. Baxter parece feliz e sai. Então Tess liga para Sim, pedindo que adivinhe onde ela está e Sim se levanta, gritando animada que Tess conseguiu. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.